Olá, eu sou Caroline Patrícia e sou da Universidade Federal de Pernambuco. O meu projeto de TCC vai ser em ênfase de gráfico. O título do meu projeto será sobre a produção da tipografia, será uma produção da tipografia digital de letreiros populares da cidade de Gravatá, que é a cidade onde eu moro. E aí, a presente pesquisa ela vai ter o objetivo de reconhecer a tipografia vernacular de anônimos e preservar a memória gráfica local. Vai fortalecer a produção em tipografia digital de Pernambuco e particularmente do Agreste e abrir espaço também para a atuação de mulheres nesse campo, né? E o objetivo geral vai ser construir uma fonte digital baseada nas fachadas pintadas de estabelecimentos comerciais na cidade de Gravatá. E os objetivos específicos é identificar os estilos tipográficos dos letreiros vernaculares de Gravatá por meio de registro fotográfico e pesquisa de campo. Analisar semelhanças tipográficas, manter a memória gráfica da tipografia popular, das fachadas pintadas, dos estabelecimentos comerciais da cidade de Gravatá. E o que já foi feito desse projeto, na verdade, foi uma pesquisa de campo. Fiz vários registros de tipografias vernaculares pintadas nessas fachadas de estabelecimentos comerciais. E aí eu identifiquei tipografias que aparecem com mais frequência, né? Existe um certo padrão de tipografias, e aí eu colhi essas tipografias e fiz realmente uma análise de que elas seguiam o mesmo padrão. Então, fiz uma pesquisa em qual tipografia ela pertencia, né, mas seria inspirada no caso, que seria a tipografia gótica. E no caso, a minha metodologia está seguindo nesse aspecto. No caso, eu vou começar a falar mais ou menos do conceito, do que seria tipografia, diferença para caligrafia e lettering. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a tipografia, a característica da tipografia escolhida, as fotografias e essa análise, e depois falar um pouco mais sobre a tipografia digital. Então, tem algumas coisas que provavelmente vai ser mudada e alterada, e ao longo desse projeto acredito que vai ter bastante coisa. Então, obrigada pela oportunidade e até mais. Olá, meu nome é Alisson, sou da Universidade Federal de Pernambuco, localizado no Brasil. Meu trabalho tem como título A Importância da Identidade Visual para Micro e Pequenas Empresas, de Caruaru. E o objetivo da minha pesquisa, inicialmente, é entender, primeiramente, o conhecimento que as empresas, as micro e pequenas empresas, têm sobre identidade visual. E a partir disso, eu poder desenvolver diretrizes juntamente com embasamentos teóricos, algumas orientações que já existam, para que possa orientar esses micro e pequenos negócios, empresários a como trabalhar essa identidade visual e como ela é importante para o desenvolvimento das suas empresas. Minha metodologia tem sido de Minha metodologia ela tem uma natureza aplicada, tem um objetivo exploratório e descritivo. Com minha abordagem ela é qualitativa e através de eu busco conseguir, através de pesquisas com embasamento teórico e de questionário com esses próprios empresários, levantar esses questionamentos e poder criar essas orientações para eles. Atualmente, minha pesquisa, já estou em fase, estou fazendo levantamento desse embasamento teórico e estou na fase de questionário, buscando empresários que se disponham a responder meu questionário para que eu possa compreender o entendimento deles e na realidade da cidade aqui de Caruaru. Eu viso com essa pesquisa trazer mais conhecimento para essas áreas do mercado e fazer com que as pessoas comecem a compreender melhor a importância do design, principalmente na questão da identidade visual para suas empresas. Obrigado pela atenção. Oi,
eu me chamo Ana Carolina Lemos, eu sou estudante de Design pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vim aqui falar sobre o meu tema do TCC, dos cardápios ao digital, a fotografia de gastronomia como fator importante nas vendas dos restaurantes. No caminho para a escola ou trabalho, é comum vermos propagandas de diversas empresas, seja nas redes sociais ou até mesmo andando pelas ruas. As pessoas são bombardeadas de informações o tempo todo e a empresa precisa se destacar se quiser reter a atenção do cliente. Pegando o exemplo da marca McDonald's, que além de ter um sabor que agrada aos consumidores, tem toda uma estratégia por trás da marca. Seja ela pela psicologia das cores, com o uso do vermelho e do amarelo, que são cores que trazem a sensação de urgência, trazem também a sensação de fome, a vontade de consumo, aliado também a uma boa tipografia, além da fotografia de produto, que, por exemplo, você está passeando pelo shopping, às vezes você nem está com fome, mas ao ver aquela foto daquele hambúrguer bem montado, você automaticamente sente o desejo de consumir aquele produto. A metodologia de Ambrose, que foi a escolhida por mim e por minha orientadora, são divididas em 7 etapas. E a primeira etapa é definir o briefing. Eu sentei junto com o dono do Fanif, que é o restaurante que eu e a minha orientadora escolhemos para poder fazer a parte prática desse TCC. E aí, antes de definir o briefing, o que a gente vai fotografar, eu fiz algumas perguntas para ele para poder entender mais ou menos qual é o público-alvo dele, qual é a classe social das pessoas que frequentam o local, qual é a idade, a faixa etária de pessoas que frequentam o local, para que as fotos elas não sejam só tiradas e pronto. Tem toda uma estratégia antes da gente fazer as fotos, para que a comunicação seja mais assertiva com o cliente. Então, a gente, antes de fazer as fotos, a gente tem que fazer sempre esse acompanhamento para entender mais ou menos como que é a comunicação da empresa com o cliente. Olá pessoal, sou Everton Amorim, aluno do curso de Design da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu estou vindo aqui para apresentar para vocês aqui o meu início do projeto do TCC. O título do meu trabalho é o seguinte: uso de arquétipos para desenvolver roteiro e concept art de projeto de animação que representam as realidades interioranas do Agreste Pernambucano. Isso basicamente para desenvolver o enredo da história. Depois eu vou desenvolver um roteiro e por fim eu vou desenvolver um concept art, tudo isso voltado para um projeto de animação. No desenvolvimento do enredo, que é na parte inicial do projeto, é onde eu vou desenvolver a história ali, né, a parte dos personagens, narrativa e toda essa parte inicial aí. Depois, na segunda etapa do projeto, que vai ser a parte do roteiro literal, onde a gente vai estar desenvolvendo realmente a parte do roteiro voltado para a cinematografia, pensando no cinema, já pensando no curta-metragem. Por fim, no final do projeto, vai ser onde a gente vai fazer a parte do concept art do projeto. E basicamente essa etapa onde eu vou desenvolver o visual dos personagens de acordo com os arquétipos e de acordo com as realidades ali daquela população que eu meio que estou estudando. Esse projeto justifica-se socialmente por trazer à tona a realidade das pessoas comuns do interior rural do Nordeste que poucos conhecem. Esse projeto também se justifica culturalmente, porque esse projeto traz de maneira criativa e original os costumes e vivências culturais da população rural do interior do Nordeste pernambucano também. E por fim, como uma justificativa científica, esse projeto vai gerar materiais bibliográficos e visuais também sobre a minoria do campo do interior do Nordeste pernambucano. Aí nessas 3 etapas aí, as metodologias que eu vou estar utilizando, basicamente no início ali, naquela parte do enredo ali, eu vou estar utilizando realmente ali o jornal do escritor, do Christopher Vogler, outro método também do livro Margaret Mark e também da Carol Persson, que é O Herói e o Fora da Lei, que são outro livro também sobre arquétipos e sobre escrita. Na parte do roteiro literal, vai ser onde eu vou estar utilizando o Robert McKee, foca bastante em roteiro, estruturas de roteiro, métodos de produzir roteiro e tudo mais. E no final, na parte de concept art, eu vou estar utilizando a metodologia da Natália Ribeiro, que é onde ela pegou ali a jornada do escritor do Christopher Vogler, também o Herói e o Fora da Lei, que eu estou usando lá em cima, e ela adaptou para criar personagens baseados nesses arquétipos. Até agora o meu projeto, o andamento, né, no caso eu fiz, né, junto com o meu orientador, o desenvolvimento ali do enredo, do primeiro enredo ali da história. Então a gente só falta uns ajustes ali, algumas coisinhas pra gente finalizar aquela história ali. E basicamente a gente fez até agora isso daí e também algumas pesquisas a respeito dessas figuras aí, né, do vaqueiro, essas figuras que a gente tá aí, vai colocar no curtinha. E no geral, pessoal, isso aí é o meu projeto TCC, o meu objetivo com o TCC. E espero que vocês gostem aí, espero que tenha ficado legal. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Flávio José Pinheiro de Torres Júnior. Sou estudante de design na Universidade Federal de Pernambuco e moro no Brasil, sou brasileiro. Vamos lá para a apresentação. O nome do meu trabalho, o nome do meu projeto é Método Extrabold, desenvolvimento de uma identidade visual a partir de um método adaptado. Vamos lá, seguindo. Meus objetivos são
Objetivo geral: desenvolver uma identidade visual para a advogada especializada em direito da moda Flaviana Tarsila, ao verificar a aplicabilidade do método Extrabode. Objetivos específicos: demonstrar o método Extrabode, dissertar sobre a adaptação de métodos, evidenciar a importância do método para um projeto de identidade visual e avaliar pontos positivos e negativos deste método Extrabode, que é um método adaptado de 2 outros métodos. Vamos lá, justificativa: propor uma nova maneira para projetar identidades visuais, evidenciar a importância de designs contemporâneos, aplicar conhecimentos adquiridos no curso, mostrar mais uma possibilidade metodológica e expandir o alcance do profissional no mercado de trabalho. Aspectos metodológicos: pesquisa de natureza aplicada, objetivo é descritivo, abordagem qualitativa e o método é indutivo. Até onde eu cheguei agora, eu fiz a introdução, objetivo, justificativa, metodologia e uma tabela comparativa entre os métodos, porque já que é um método adaptado de Peon e Lupton, que gerou o método Extrabode, eu fiz uma tabela comparativa entre os 2 métodos. Então é isso, gente. Eu espero que tenham entendido. Foi bem breve, mas é isso. Até a próxima. Boa tarde, eu sou Matheus Freitas de Souza, aluno da Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente do Centro Acadêmico da Agreste, e falo do país Brasil. E meu TCC, basicamente, é sobre jogos e sobre pandemia. Eu busco analisar como os jogos online auxiliaram a saúde mental e a socialização no contexto pandêmico. Então, esse é o título do meu TCC, a análise de como os jogos online auxiliaram a saúde mental e a socialização na pandemia. O meu tema é o uso dos jogos como auxílio à saúde mental e à socialização. Minha pergunta é como o uso desses jogos tornou-se um benefício no apoio a essa saúde mental e à socialização deles durante a pandemia. A pandemia, no caso, é o meu escopo. E o meu objetivo é investigar esse apoio. Minhas justificativas são social, já que ajuda a entender como esses jogadores buscaram apoio nos jogos, principalmente online e multiplayer, em meio à pandemia. Tem uma justificativa científica também, porque busca entender como os jogos influenciaram a saúde mental dos jogadores. E é mercadológica, porque ajuda as empresas a perceber e medir o impacto dos seus jogos, esse impacto positivo que eles tiveram. Com base nisso, eu decidi os objetivos em perguntas: quem são esses jogadores, o que eles têm jogado, como a pandemia interferiu na saúde mental e etc. Essas perguntas eu pretendo transformar elas em tópicos e desenvolver elas melhores. A minha metodologia tem uma natureza ou finalidade de pesquisa básica e estratégica, já que é uma pesquisa que vai se basear em conhecimentos que já são existentes e não necessariamente vai precisar ser aplicada. Tem um objetivo descritivo, visto que tem a sua maior parte baseada em bibliografias e não necessita de pesquisas em campo, mas eu pretendo utilizar dados que auxiliem, né, no entendimento do problema. A minha abordagem é mista. Como eu disse, esses dados vão ser utilizados na pesquisa, serão quantitativos e qualitativos e vão ajudar a perceber qual é a problemática da pesquisa. O procedimento metodológico é um hipotético dedutivo e os procedimentos técnicos visam utilizar bibliografias e documentos que possam auxiliar no entendimento desse problema. E os tópicos, o que eu tenho desenvolvido até então foi com base nos tópicos. Eu tenho lido algumas bibliografias e tenho dividido elas de acordo com onde elas se encaixam em cada uma dessas perguntas. E eu pretendo, mais para frente, com o decorrer das orientações e da pesquisa, transformar essas perguntas em tópicos mais elaborados e mais precisos, tá? Não ficar só no âmbito de
perguntas, né, e poderem guiar melhor o entendimento de, de todo o trabalho. Boa tarde, meu nome é Nilson Flávio Batista do Nascimento Júnior. Eu sou discente do curso de graduação em Design na UFPE no campus Agreste. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Então, o tema que eu dei foi Azul Bandeira, uma proposta de reconfiguração da tribo vegana no mercado através do estudo de caso da linha de produtos Magno. Toda a parte inicial ainda está sendo ajustada. Então, a gente vai partir direto para a introdução, né? Na introdução, então, consegui definir o objetivo geral, que seria uma nova identidade visual para esses produtos da empresa, né? Os produtos veganos. E os objetivos específicos ficaram como a identificação na identidade visual de toda característica estética que pudesse vir a ser um problema ou atrapalhar, né, a identificação do público-alvo. Em seguida, criar e definir os elementos estéticos para substituir e melhor representar esse público consumidor. Em seguida, desenvolver essa nova identidade depois de definir todos esses elementos estéticos e, por fim, propor aplicações experimentais para exemplificar como funcionaria essa identidade. Então, a pergunta de pesquisa que motivou esse trabalho foi como destacar a linha vegana da Magno dentro do seu nicho de mercado através de uma maior valorização do público consumidor. E o problema, resumidamente, foi a estereotipação da tribo vegana, né, e a falta de preocupação com toda essa comunicação que a gente tem veiculada sobre o tema e não diferenciar vegetarianismo de veganismo e fazer com que o público consumidor se sinta inserido no produto com a valorização do contexto sociocultural e histórico desse mesmo público consumidor, né? Então faz com que não haja um apego pelo produto, um estímulo de compra. Então, a justificativa para a execução do trabalho é que uma identidade visual que se aproxima do cliente é a melhor forma de estimular as vendas, seja virtuais ou não, né? E dentro do PDV, do ponto de venda, essa identidade visual é primordial para a gente conseguir atrair os consumidores, né? Então, a gente vai buscar uma maior valorização do público consumidor através da inserção de elementos estéticos que valorizem tanto a função estética, mas também a função simbólica, né? E no que diz respeito ao contexto socioeconômico da pesquisa, ela se justifica pela preocupação social, pela representação da tribo vegana, né? A inovação estética e mercadológica através dessas características socioculturais que vão ser inseridas, além da gente procurar transmitir e entender a ideologia definida por todo esse grupo vegano, né? Pelo veganismo, de forma que a gente consiga aumentar as vendas através dessa geração de inovação e destaque, ao mesmo tempo em que a gente consiga impulsionar a propagação de conhecimento sobre o tema, né, sobre o veganismo. Então, a metodologia que a gente vai usar vai ser Lobac, né? A execução foi uma abordagem qualitativa, já que o meio onde o produto está inserido, seja virtual ou físico, é a fonte de coleta de dados, né? Então, trata de uma pesquisa projetual e, por isso, o Lobac foi escolhido para ser usado. E é uma pesquisa descritiva, exploratória, que trata-se basicamente de um estudo de caso com um levantamento bibliográfico para entender toda a evolução dos temas e dos assuntos como vegetarianismo, veganismo e a parte de marketing e mercado. E eu creio que seja basicamente isso. A gente parou na definição da metodologia e agora a gente vai seguir com a pesquisa em si, a aplicação de todos os métodos de Lobac para poder conseguir formular o passo a passo da parte projetual do trabalho. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Cláudia Mical e sou aluna de Design da Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste. Irei defender o meu memorial de projeto experimental que tem como tema a escassez de embalagem de cosméticos inclusivas no Brasil, disciplina de PGD1 2022. Minha orientadora chama-se Rosângela Vieira. Destaco o tema, a escassez de embalagem de cosméticos inclusivos no Brasil, e tem como ênfase gráfico.
Na introdução, destaco: o mundo necessita de design universal, acessibilidade e usabilidade, igualdade entre usuários e produtos. Na justificativa, após a análise dos produtos pelos usuários com deficiência visual, constatamos que necessitamos de acessibilidade nos produtos atuais. Na metodologia, usaremos 2 designers, Slens e Munari. Um com o foco em design da informação e o outro no design gráfico. O progresso: elaborei os meses no qual irei trabalhar e, pelo esquema, finalizarei em PGD2 no mês de julho, como está proposto na tela. Muito obrigada. Me chamo Manuel Henrique, sou estudante de design pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste. Vim apresentar uma parte do meu projeto de TCC, que tem o título de Patrimônios Vivos, uma coleção de cartazes homenageando artistas da cultura popular caruaruense. Como problema, pode-se identificar a falta de valorização estética da velha guarda artística caruaruense, que seria justamente essa ausência gráfica e visual dos artistas mais antigos daqui, que muitas vezes acabam sendo esquecidos devido a essa alta demanda comunicacional hoje em dia, nessa era digital. Esse trabalho tem relevância sociocultural, porque ele divulga e potencializa o conhecimento das realidades da cena artística local. Também é comunicacional, porque através do design de cartazes apresenta um novo olhar sobre alguns dos patrimônios vivos da cidade, que seriam eles Azulão, Sebá e João do Pife. Os objetivos geral seria desenvolver uma coleção de cartazes para os artistas caruaruenses supraestados, de modo a divulgá-los de uma maneira mais chamativa e eficiente, né, que seria para atingir um novo público. Específicos seria compreender a cultura do cartaz e o papel da ilustração como meio de divulgação cultural, fazer um resgate histórico, discutindo-se a identidade cultural da cidade de Caruaru, analisar o papel da metáfora e das figuras de linguagem como meio de conceituação voltado à ilustração, e aprofundar-se no cenário em que os patrimônios vivos estão inseridos. A metodologia será usada como base a conceituação a partir da teoria das metáforas de George Lakoff, de modo a compreender qual é a essência simbólica de cada artista. E aqui na parte de pesquisa, um painel visual bem sucinto com algumas referências visuais sobre o Agreste, né, como cores, forma, tipografia, além dos próprios artistas em questão. Boa noite. Meu nome é Hilton de Brito Nascimento, sou estudante de design pela Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste, e meu trabalho é um memorial descritivo de projeto de título Gravatar, Proposta de Identidade Visual para o Município do Agreste Pernambucano. Diariamente, somos bombardeados com diversos produtos de características e qualidades similares. É por meio da marca que nós podemos criar identidades e diferenciais de concorrentes. Desenvolver essas marcas de forma que passem credibilidade é algo fundamental para se destacar em um ambiente competitivo. O termo place branding, cunhado por Simon & Holt, afirma que países, cidades e regiões também podem ser marcas. Ele diz que as reputações de países podem e devem ser geridas para torná-los competitivos em relação a outros. Dito isso, a atuação do designer é importantíssima nesse planejamento, pois evidencia de forma visual a essência e valores do lugar representado. Existem vários exemplos de cases famosos de marcas lugar, como a marca I Love New York, I Am Amsterdã e a identidade para a cidade do Porto. E, embora o place branding tenha sido disseminado cada vez mais, muitos lugares ainda não utilizam desse processo, como é o caso de Gravatar, município brasileiro pertencente ao estado de Pernambuco. É com a intenção de promover fortalecimento e valorização do município de Gravatar, Pernambuco, que se foi proposto o planejamento e desenvolvimento de uma marca para o mesmo. Essa pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um sistema de identidade visual e iconografia capaz de promover o município de Gravatar como um destino turístico e cultural. Os objetivos específicos são identificar fatores importantes para a identidade da cidade e utilizá-los para a elaboração da marca, desenvolver ícones gráficos inspirados nas manifestações mais fortes da cidade e planejar aplicações, e, por fim,
elaborar manual de aplicação da marca e identidade visual. Como justificativa, a presente pesquisa surge a partir do interesse pessoal do próprio autor, que cresceu na cidade observada, bem como do interesse de entender como um papel do design pode impactar na vida dos moradores que ali vivem. Este trabalho se justifica pela necessidade de mais pesquisas relacionadas ao tema, tendo como objetivo contribuir e estimular futuros projetos, onde mais informações somariam a discussão a respeito de place branding em municípios brasileiros. Por fim, a presente identidade visual e marca desenvolvidos no fim do projeto poderão contribuir para o município valorizando e resgatando seus valores e histórias esquecidos ou desconhecidos por moradores, ocasionando assim um sentimento de identificação do povo gravataense com o município e seu patrimônio cultural e histórico. A metodologia de projeto escolhida foi a metodologia de identidade visual de Maria Luísa Peon, que se divide em 3 fases, sendo elas problematização, onde são levantados os dados necessários para a elaboração do projeto, concepção, onde são geradas alternativas e validações, e a especificação, onde se dará o detalhamento técnico do manual de identidade visual e as aplicações. Até o momento, o projeto só foi feito até a parte da metodologia de design. Boa noite, meu nome é Júlia Alencar de Oliveira Vasconcelos, eu sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, no campus CAA, estudante de design, e o tema do meu TCC é Jubão Rosa, desenvolvimento de tirinhas para Instagram com o tema da ansiedade. A justificativa é porque cada dia mais torna-se importante estudar acerca dessa temática, uma vez que o transtorno de ansiedade faz parte do cotidiano de muitos jovens atualmente. Os jovens são o meu público-alvo e a meta é fazer o desenvolvimento de tiras curtas para o entretenimento na plataforma do Instagram. A comicidade presente nas histórias tem o intuito de gerar identificação a ponto de mostrar que muitas pessoas passam pelo mesmo problema todos os dias. A ansiedade é retratada nas relações do dia a dia e o leitor perceberá isso no momento a partir de suas experiências. A metodologia utilizada é o modelo de memorial do projeto e, em sua totalidade, aplica na prática alguns conceitos e suas adaptações. Foi adaptado à Jornada do Herói de Joseph Campbell, a fim de compreender os estágios para a narração de uma história, mesmo ela sendo curta. A Jornada do Escritor de Christopher Vogler, a fim de designar arquétipos para os personagens principais e causar aquela identificação. O personagem desenvolvido é a Jubão Rosa, é uma menina que é metade gato, e ela é diferente de todos, conversa com gatos e possui as minhas cores preferidas, que é roxo e rosa. Ela é ansiosa e ela está enfrentando a vida adulta com dramas adolescentes. O personagem principal é Daniel, ele é o meu gato e ele é o meu mentor e alívio cômico nas histórias. Eles são melhores amigos, dividem um apartamento e os dois foram expulsos de casa. A primeira história é o resgate. A assinatura para as tirinhas é essa, um lettering, e é isso. Muito obrigada. Pessoal, meu nome é Jackson Silva, eu sou aluno do curso de Design do UFPE, Campus do Agreste, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Eu sou da ênfase de Design Gráfico e a ideia desse vídeo é trazer um pouquinho da minha evolução de pesquisa para a produção do TCC, para a disciplina de PGD1, 2021.2, ministrada pela professora Camila, no turno noturno deste mesmo curso. Bom, basicamente, a ideia do meu trabalho é promover o redesign de identidade visual para um time de futebol aqui da cidade de Caruaru, chamado Caruaru City Sport Clube, e o título do meu trabalho é o que segue: Caruaru City SC, uma proposta de redesign em identidade visual. Sobre o Caruaru City, é um time fundado recentemente, a princípio somente como um clube formador de atletas, mas que neste ano 2022 acabou disputando a elite do futebol estadual e conseguindo a oportunidade de disputar novamente esse campeonato no próximo ano, 2023. A gente sabe que o futebol é a paixão nacional e nós somos conhecidos mundialmente pelo nosso jeito de jogar futebol. E isso impacta todas as cadeias sociais, culturais e econômicas. A ideia do trabalho é, sim, criar uma identidade visual que converse melhor com esse público que tanto gosta do Caruaru City, demonstrando todas essas nuances onde impacta na sociedade, na cultura e na economia, e o valor e a importância que o futebol tem para essa região. A metodologia ainda precisa ser conversada com o professor orientador, a gente precisa definir oficialmente qual vai ser para a gente colocar aqui, mas basicamente é um projeto de desenvolvimento prático, de um projeto gráfico, de identidade visual para um clube de futebol da cidade de Caruaru. Só precisa definir qual autor conversa melhor com isso. E sobre projeto, a gente tem
um documento bem adiantado, onde tem várias pesquisas e textos que a gente vai inserindo, mas precisa ser filtrado e começar um arquivo oficial. Mas é isso, obrigado. Olá pessoal, me chamo Berton Gabriel de Almeida Santos, sou brasileiro e estudo na instituição da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste. O nome do meu trabalho é Projeto de Pit Bible, uma produção e uma animação 2D ficcional apocalíptica com a temática Boys Love. Bom, o foco do meu trabalho, falando de uma maneira mais informal, seria criar uma Pit Bible, né? Para quem não conhece, uma Pit Bible seria uma bíblia de série, que é um documento de pré-produção que normalmente animadores e pessoas dessas áreas, eles criam para vender as suas ideias para televisões, canais de streaming, como Netflix, enfim, esses canais que têm a possibilidade de colocar a sua ideia para frente. Por que criar uma história de ficção apocalíptica, né? Acho que é um enredo que abrange muita coisa, é um enredo que dá para você fugir da realidade e imaginar e criar diversas possibilidades de uma história, de um enredo. E Bazov, né, é algo que também me interessa muito, que vem da cultura asiática, que eu tenho consumido bastante. E eu queria usar esse tipo de história para mostrar mais um pouco sobre ela, para mostrar mais um pouco sobre o que é Pit Bible também, para quem não conhece, para dar esses tipos de instrução para quem está tentando iniciar algo nesse ramo de animação, que tem vontade de vender suas ideias, de vender suas histórias. A nossa metodologia que eu vou usar vai ser a de Bruno Munari, ou a de Winder e a de Don Tabari, eu não sei se é assim se fala. Mas eu estou em dúvida entre essas duas, eu ainda estou decidindo qual vai ser a melhor para o meu trabalho. A introdução já está sendo desenvolvida, eu estou tentando deixar para o final, para depois que eu desenvolver mais. Os objetivos específicos e o objetivo geral já foi construído também. A justificativa, uma parte dela também já foi feita. Eu estou fazendo agora os referenciais teóricos, né? E a metodologia eu estou caminhando para fazer também. Ainda estou decidindo exatamente qual vai ser, né? Analisando como ela vem então. E é isso. Olá, meu nome é Andaíra, eu faço graduação em Design na Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, e o título do meu trabalho de conclusão de curso é As Pinturas Corporais Indígenas das Etnias Pernambucanas. O título do trabalho de conclusão de curso é Grafismos de Pinturas Corporais Indígenas de Etnias Pernambucanas. Ao vir aqui nos objetivos gerais, é importante destacar que o objetivo geral desse trabalho é elaborar grafismos a partir do inventário de pinturas corporais indígenas das etnias pernambucanas. Os específicos está entre evidenciar a importância da valorização e preservação das pinturas simbólicas indígenas, descrever o significado simbólico ou espiritual das pinturas de acordo com a crença de cada povo, inventariar grafismos pertencentes às etnias pernambucanas, que são 9, selecionar ao menos uma pintura através de registros fotográficos e vetorizar os grafismos identificados. A justificativa é que, com o objetivo de atrair a atenção para esse tema, o trabalho irá evidenciar toda a história por trás dos grafismos indígenas, seus significados e simbolismos. Dessa forma, criar um inventário das pinturas corporais dos povos indígenas pernambucanos, para que essa cultura, ao longo dos anos, não seja extinguida. Sobre a metodologia, a classificação da pesquisa será de natureza aplicada, com um objetivo descritivo, e a forma de abordagem do problema será qualitativa, não será quantitativa. Os procedimentos técnicos será a pesquisa de campo, a amostragem será a partir de registros fotográficos de pinturas corporais indígenas, das 9 etnias pernambucanas. O instrumento de coleta de dados serão as entrevistas não estruturadas a partir de conversas com as pessoas dessas etnias, os registros fotográficos e fontes bibliográficas, tanto em sites quanto em livros. Serão utilizados como ferramenta de análise os princípios da forma e do desenho de Lucius Wong, de 2001. A metodologia de design será a partir dos métodos de Bruno Munari, só que com as fases adaptadas. Imagens que já foram coletadas a partir da internet. É isto. Até mais. Boa tarde, meu nome é Yuri de França Torres Santos, aluno da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, localizado no Brasil, e minha proposta de projeto de conclusão de curso leva o nome provisório de E-Commerce Ágil, desenvolvimento de um modelo de usabilidade para a plataforma X, sob a ótica de UX e UI. Basicamente, eu estou tratando de uma plataforma específica de comércio eletrônico voltada para a venda de cópias digitais de jogos eletrônicos.
visto que esse é um mercado muito forte e presente na economia global atualmente e tem um potencial muito grande para expandir. E minha ideia, em torno dessa plataforma que eu estou tratando, a Steam, é fazer uma atualização, uma melhoria no seu sistema de navegação de loja, propondo um modelo mais ágil e simplificado para navegação e compra de software na loja, desde o processo de navegação de procura do item até o fechamento da compra. E, para isto, eu estou utilizando técnicas e conhecimentos de disciplinas como design de interfaces e interação humano-computador para moldá-los e fazer a análise devida de todas as informações coletadas. No que diz respeito ao status atual do projeto, eu estou passando por um processo de revisão de todo o referencial teórico, para poder selecionar qual é a via mais viável de conhecimento a ser aplicado, e, além disso, estou fazendo a análise das interfaces e das estratégias adotadas por outras plataformas, tanto concorrentes diretos como concorrentes indiretos, ou serviços que não são concorrentes, como serviços de transmissão como o Netflix e serviços de música como o Spotify. E, para ainda nesta parte do projeto, até o fim do semestre, estarei desenvolvendo a definição das técnicas de desenvolvimento do projeto, para a seleção devida de técnicas de desenvolvimento dos protótipos, de visualização e análise de informações, de interação com os potenciais clientes e daí por diante. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos e nos vemos em breve. Olá, meu nome é Wesley Lins, sou graduando em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, e nesse vídeo vou abordar brevemente alguns tópicos do meu memorial de projeto, cujo título é Constelação de Imagens. Minha orientadora de projeto é Daniela Brack, e o meu projeto é a construção de um fotolivro digital com o tema de ficção científica. Dito isso, meu projeto se encaixa na ênfase de design gráfico. Na introdução, destaco a importância do fotolivro como uma ferramenta para alcançar realidades, pessoas e a nós mesmos. Na justificativa, além da já mencionada importância do fotolivro, trago à luz o leque de conhecimentos que serão necessários para a construção do fotolivro. Eu comecei a pensar no projeto do fotolivro seguindo alguns passos que tinha seguido em sala de aula, mas até o momento em que esse vídeo está sendo feito, ainda não há uma metodologia definida para esse projeto. No entanto, eu já conversei com a minha orientadora e ou iremos usar Munari ou adaptar Kohlberg. Vamos discutir isso mais profundamente em uma reunião próxima. E sobre o progresso do projeto, como já dito, eu comecei a pensar no conceito e argumento do fotolivro, mas a construção tem sido bastante metamorfa com o tempo. Acredito que por falta de uma metodologia concreta, mas há como próximos passos o refinamento da mesma, pesquisa de fotolivros do mesmo gênero e então desenvolvimento do fotolivro em si. É isso, obrigado. Boa noite, pessoal. Me chamo Rubiana, sou graduanda em Design no campus Agreste. Minha professora orientadora é Luciana Freire. Bom, esse trabalho, a princípio, foi desenvolvido na disciplina de interfaces digitais. Porém, no trabalho de conclusão de curso, estarei utilizando apenas as ideias, pois o conteúdo será adaptado e melhorado de acordo com as exigências do trabalho de conclusão. O tema é melhoramento do aplicativo de transporte Uber destinado para o grupo da terceira idade, que tem como objetivo geral desenvolver uma proposta de redesign para o aplicativo Uber, com o objetivo de melhorar a usabilidade e a interação dos usuários da terceira idade frente à interface. Os objetivos específicos são analisar a interface do aplicativo Uber com base nos princípios de usabilidade, identificar as dificuldades de uso através de testes de usabilidades, interpretar os testes de usabilidades para melhoramento do aplicativo e desenvolver um novo aplicativo com redesign baseado em testes, ou seja, nos resultados que serão obtidos. A metodologia será de natureza aplicada, com objetivo exploratório e com abordagem qualitativa. E a metodologia de design que será utilizada será a Double Dial, que consiste em 4 etapas, ou seja,
descobrir o problema, definir uma estratégia, desenvolver uma solução e entregar um resultado. As coletas de dados serão através de observação do usuário, questionário de uso e questionário de satisfação. Esses 2 tipos de questionários serão destinados tanto para os usuários em questão, no caso a terceira idade, como para os acompanhantes. Olá, meu nome é Alan da Silva Campos, sou graduando em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste. Estou aqui para falar sobre a minha pesquisa TCC, que tem como título Tela Branca, Criatividade, Imaginário e Repertório nos Processos de Design. Como justificativo, o que minha pesquisa vai trazer, como acréscimo para o mundo do design, é que eu quero falar sobre uma coisa que é muitas vezes esquecida, que é o processo de criação, o processo até chegar no produto final. Muitas vezes as pessoas nos veem como máquinas, que a gente pega uma tela em branco e transforma ela num produto final, e ignora totalmente nosso processo, que envolve nossa criatividade, nosso repertório e nosso imaginário. Quero focar nesse processo, nessa linha, para que as pessoas possam conhecer de fato que existe um processo por trás de cada produto, existe um designer por trás de cada produto e que esse designer é uma pessoa. Então venho trazer como justificativa que essa vai ser a minha contribuição para o mundo do design. Venho trazendo alguns pensadores até então, juntamente com a professora Tessia. A gente pesquisa no lado da criatividade Feiger, que ela fala sobre os processos de criação e a criatividade em si. A gente traz Maffezoli em sensibilidade e imaginário, também imaginário, mas voltado também para o lado do repertório. A gente traz também Gilbert Durand com a teoria do imaginário e como esses 3 conversam entre si para que possa dar embasamento à pesquisa, para que seja também um processo científico para a realização da pesquisa. E neste momento, então, eu estou na metodologia, na escolha da metodologia que fundamentará minha pesquisa. Estamos conversando, eu e a orientadora, para que a gente possa chegar num consenso, para que no fim a gente consiga uma metodologia que se encaixe com o que estamos propondo. E essa foi minha apresentação breve e espero que todos tenham entendido.